Maria Helena Pinto, muito bem-vinda a estas conversas com Moçambique para uma coleção para amanhã de 2022. Tenho muito gosto em recebê-la aqui nesta casa, à distância, com uma árvore maravilhosa atrás. É coreógrafa, bailarina, professora de dança, fundadora da Dansartes, tem um papel fundamental na promoção, no desenvolvimento, no ensino e na produção de dança contemporânea em Moçambique. Como é que isso começou tudo? Bom, começou há 40 anos, porque o meu primeiro contato com a dança foi nessa altura. Eu ainda era pequena, com 8 anos, faço 48 esta semana, 49 esta semana, então foi mesmo há 40 anos. Fui recrutada numa primeira fase, faziam umas recrutações aí nas escolas primárias, porque foi logo após a independência de Moçambique. Depois criaram-se algumas escolas artísticas em Maputo, havia uma de dança, outra de artes visuais e outra de música. Então eu fui recrutada. Entretanto, naquele mesmo período já existia a Companhia Nacional de Canto e Dança, e havia na altura um bailado que foi criado no mesmo período, no início dos anos 80, e chamava-se As Mãos. E nesse bailado havia lá uma bailarina chamada Maria José Satur, que eu depois fui lá assistir o bailado no nosso teatro África, e eu apaixonei-me mesmo assim pela dança através daquela bailarina. E entretanto, no mesmo período, com esta reputação, depois fui fazer recrutamento, fui fazer o teste, não é? No Museu da Revolução, aqui mesmo em Maputo, e depois fui para casa, fiquei, não fui mais saber dos resultados. Passados uns 6 meses, que a minha mãe perguntou, então, e aquele recrutamento que é de dança, que era para a escola, como é que ficou? Eu disse, sim, é verdade, mas não sei. Como não sabe? Eu não sei. E os resultados? Não fui ver. Então ela disse, não. Vais lá e vais saber do resultado e temos que saber se passaste ou não. Então fui ver, foi assim, fui ver o resultado na Casa da Cultura e depois mandaram-me para a Escola Nacional de Dança, porque já não tinha lá fixado os resultados, e para a Escola Nacional de Dança. Afinal, eu tinha aprovado, mas já era tarde, não podia entrar para a escola. A diretora fez assim, pressão e quê, mas havia lá uma outra professora. Eu disse, não, nós, é verdade que ela está atrasada, ela chegou agora, é o início do segundo semestre, vamos ver se com o professor de dança, o que é que diz dela, faz uma avaliação agora, já sabemos se ela entra ou não. E o professor, na altura era um professor soviético, fez a avaliação em uma aula que eu estava lá dentro e a outra professora acompanhar-me e aprovaram-me. E ele disse à diretora, olha, esta menina aqui tem tanta vontade, que ela em 6 meses ela já está com um nível superior a das outras. A diretora não acreditava, mas era verdade, eu tinha muita força de vontade. E foi assim, foi através dessa paixão que eu senti assim, quando assisti esse espetáculo, e este recrutamento das crianças para as escolas artísticas. É um passo muito importante, ou seja, estamos a falar do ensino no qual a Maria Helena também veio a ter um papel fundamental, não é? Como é que foi a gênese, ou seja, já adulta, a fundação da Dansartes? Fala-me um pouco sobre esse período, essa comunidade fervilhante de Maputo. Sim. Olha, na verdade, onde nasce este boom assim, da dança, a nova dança, a dança contemporânea moçambicana, foi depois de todo um período de formação minha, e eu vinha, na altura, a ser formada também junto com o meu parceiro da dança, o Augusto Vilas. Fomos para Cuba, depois fomos para a França, e quando voltámos cá para Maputo, tínhamos vontade de formar, não é, artistas que pudessem repensar a forma de fazer a dança em Moçambique.
E esse foi o ponto de partida. Número 1, que era preciso desconstruir a ideia de que para ser bailarino não precisa estudar, não precisa ter conhecimento. Isso era para nós extremamente importante. Mesmo na classe artística, era importante perceber que na área artística também se forma, também se tem um conhecimento não só prático, de experiência, mas também tem todo um lado teórico que sustenta a parte prática. Então, e que é preciso perceber o que é que nós fazemos com o nosso corpo, quando nós expressamos o que é que isto quer dizer, o que é que engaja no nosso corpo, na nossa expressão, na nossa própria palavra, naquilo que nós queremos dizer, etc. E é todo um trabalho também reflexivo. Então, isso passa pela formação. Então, logo era importante esta escola, até na altura me lembro que criei, eu própria, o diretor da Companhia Nacional de Canto e Dança, percebeu esta perspectiva e achou pertinente criar-se uma escola, mesmo no seio da Companhia Nacional de Canto e Dança. Mas, paralelamente, eu própria criei um centro de pesquisa coreográfica e que era um lugar onde nós íamos repensar a dança, porque até no início dos anos 90 nós tínhamos um modelo coreográfico que foi construído com base na dança clássica, não é? E que foi, vamos lá dizer, herdado, assimilado pela Companhia Nacional de Canto e Dança, e nós herdamos esta maneira de construir as peças coreográficas, e aí não saímos desse modelo, não é? de pensamento e de construção e de estrutura de fazer e criar e compor as coreografias. E como eu vinha de uma formação contemporânea e que havia um leque vasto, infinito de formas de criar, de fazer, de pensar, de construir os espaços, de construir os corpos, a palavra, a expressão corporal, facial, etc. E também toda a questão crítica que se pode trazer quando nós quando criamos as peças coreográficas. Então era extremamente importante formar estas novas mentes da dança, no campo da dança. Então começa-se a criar através do Centro de Pesquisa Coreográfica, ou através do projeto Covilhas na altura, ou através do projeto de Panaíbra Gabriel, Culturarte. Então vamos formando grupos e workshops onde nós somos os intervenientes, trazemos coreógrafos de fora. Lembra-me da Vera Monteiro, que veio numa fase inicial desses nossos workshops muito antigos. Francisco Camacho, que veio no início Francisco Camacho é um coreógrafo português que veio no início dos anos 2000. E tivemos uma interação enorme com a Europa, com alguns artistas da Europa, da França, também dos Estados Unidos da América, etc. Não só no seio da Companhia Nacional de Canto e Dança, mas através dessas estruturas artísticas que fomos criando. E vamos lá dizer assim, os três artistas que encabeçavam, não é? Esta revolução, vamos dizer assim, mais ou menos da dança em Moçambique, era eu, Augusto Covilhas e Panaíbra Gabriel. E foi assim que se foi construindo uma nova comunidade de dança em Moçambique, que era dos artistas coreográficos contemporâneos moçambicanos, que vão se expandir não só a nível local e fazem, vamos lá dizer, a diferença em termos de perspectiva, de maneira de estar e de construir a obra artística e de exibição das peças, de difusão e de formação e de intercâmbios, etc., a nível local, mas também a nível internacional. Vamos participar em festivais internacionais, em colóquios, em
Então vamos expandir-nos assim. E eu faço parte desta geração que vai formar outra geração que hoje já tem várias. É várias. Maria Helena, sem a querer interromper, vamos já à parte de como a dança local, de certa maneira, se transformou em dança global. Eu gostava que os nomes que citou em Moçambique é a única mulher. O que é nessa geração ser uma mulher a trabalhar em dança? Como é que isso é aceito, como é que é visto e qual é que é verdadeiramente o papel que uma mulher tem ao estar presente numa área nova? Exatamente, e na área da dança em que os estereótipos são tantos quando se trata da figura feminina e de fazer dança. Primeiro porque a mulher em Moçambique, só para escolher esta profissão de bailarino. Uma profissão artística, não é? Uma profissão artística. De dança, ser bailarina em Moçambique significa um acordo, um consentimento, uma aprovação familiar da comunidade, etc. Não é eu decidir. Se eu tenho um namorado, mas já aconteceu isso. Por exemplo, quando se criou a peça Um Solo para Cinco, de Augusto Vilas, em que uma das bailarinas tinha um namorado dela e que para ela apresentar-se nua na peça era preciso a aprovação do namorado. O namorado disse, não, tu escolhes ou danças essa peça ou então ficas comigo, escolhes. É tão simples quanto isso. E ela simplesmente não dançou. Uhum. E não foi o único caso. As outras tiveram que passar pelo consentimento, pela aprovação dos pais, mas eram adultas, tinham autonomia suficiente para fazer as suas próprias escolhas, mas tinham que passar por esta aprovação, não é? Para que elas pudessem afirmar naquilo que de facto era a escolha delas, mas que só através desta, vamos dizer, desta aprovação dos pais. Social, não é? Ou seja, isso implica toda a sociedade, não é? No próprio não passa. Exato. Depois, tem a questão também de que, isto também tem que ver muito com estereótipos, de pensar que as mulheres não têm capacidade, porque é mulher só. Isso é tão caricato e tão irreal, não é verdade. Não tem, eu acho que a capacidade de um ser humano não tem nada a ver com sexo, tem que ver com a sua própria capacidade de vontade, de força, conhecimento, lutar, não desistir e persistir, etc., que é mais ou menos o percurso da dança, que tem a ver com este trabalho de continuar, de persistir e de acreditar para que os outros acreditem que eu sou mulher, sim, eu escolhi sim ser bailarina, ser coreógrafa, afirmo-me como bailarina coreógrafa, professora de dança e pesquisadora da área da dança. Tanto mais é que essa coisa de pesquisa aqui ninguém entendia. O que é isso de pesquisa? É o quê? Estamos a falar de quê quando estamos a falar de pesquisa em dança? Existe uma teoria, existe uma ciência afinal desta coisa de andar a levantar a perna e levantar os braços de qualquer maneira e saltar, como no chibugo? Existe? Claro que existe. Então isto traduziu-se para mim num percurso em que para mim era importante, um percurso político, não é? Em que para mim tratava-se de uma afirmação, não só de uma mulher, mas da afirmação de uma figura da dança que traz uma nova postura, maneira de estar e de fazer a dança em Moçambique. Uhum. Maria Helena, as coisas mudaram, ou seja, muito por sua intervenção, pela sua persistência. No entanto, a sociedade é capaz de renovar os preconceitos. Como é que é hoje em dia? Eu tenho ideia de que já houve mais mulheres na dança em Moçambique do que há hoje em dia. Quer falar um pouco sobre isso? Graças a Deus. Afinal, valeu a pena. Neste percurso todo de formação, haviam também mulheres, né?
que se foram formando através da cultura arte, através do projeto Vilas, através do Centro de Pesquisa Coreográfica, e hoje são artistas afirmados não só a nível nacional, mas a nível internacional. Cristina, está a chover aqui fora. E agora? Sair daqui. E agora temos que mudar de cenário. Tem que ser. Está a chover mesmo. Controle. Isto é grande, Cristina. Estou a ver. Vila é grande. De um sítio para o outro Maria Helena, agora, noutro cenário da Vila Artística Dançartes, já que começou a chover e tivemos que entrar para dentro de casa, fale-me um pouco da importância desse núcleo artístico, bem como de outros, no desenvolvimento da dança contemporânea moçambicana, por favor. Pois, a Vila Artística Dançartes nasceu de uma grande necessidade local, de espaços, na verdade, onde se pudesse praticar simplesmente a dança, um local para os intercâmbios, as formações, colóquios, mas sobretudo para a criação e exposição das próprias obras, difusão das próprias obras locais e não só, também internacionais. Então, era extremamente importante porque até hoje os artistas cruzam-se com esta grande dificuldade, é um grande desafio ter um espaço onde se possa criar e difundir as suas próprias obras. Eu sonhei que seria possível, e é possível, sim senhor, até aqui uma sala muito bonita para os artistas, temos um palco ali, que o teatro ainda não está terminado, mas está a ser construído, tem outros edifícios aqui dentro da Vila Artística, e está em construção, e é um espaço que tem acolhido artistas não só nacionais, mas também internacionais para vários eventos, mesmo até para o Festival Kinani, que é o nosso maior festival de dança contemporânea em Moçambique, que é dirigida pelo Pito Tembe. Temos acolhido alguns artistas cá e em princípio, se tudo correr bem, no próximo ano há de haver mais uma edição do Kinani e vamos de novo acolher mais atividades deste festival. Então, este espaço é um espaço que vem responder a uma necessidade real, que é de meios para criar, produzir e difundir as obras coreográficas dos artistas nacionais e internacionais. Maria Helena, foi muito importante para si, do ponto de vista da formação, dizer que não basta o talento que os moçambicanos têm, inato da dança, trabalhá-la de um ponto de vista contemporâneo, internacional, ao mesmo tempo que mantendo a identidade moçambicana, ou seja, é uma dança contemporânea moçambicana. Não é igual às outras. Como é que é essa passagem destas características para o palco global e essa mistura de receber outros que trazem e que acrescentam também características? Pois, é uma questão super interessante que colocou agora a Cristina. Por quê? Porque a nível local, esta geração dos inícios dos anos 90, ela chega com uma necessidade local, real, na verdade havia uma espécie de saturação, não é? Dos modelos do fazer e estar na dança. E isto incluía também toda a questão estética. E para nós era extremamente importante rever, repensar, recriar, reinventar, se é que se reinventa, a maneira de conceber, de construir todo o trabalho corporal da dança. Isso significava também criar novas linguagens da dança. Então, primeiro era uma questão local, não tinha nada a ver com a questão internacional, ocidental, daqueles choques que depois fomos encontrar quando saímos de Moçambique. Quando saímos de Moçambique, então aí fomos nos confrontar a diferentes tipos de pensamento, em que, por um lado, havia uma exigência de
responder a um modelo de dança contemporânea que fosse, entre aspas, africano, e, por outro lado, uma outra ala que defendia um pensamento de uma dança contemporânea que fosse ocidentalizada, porque senão não respondia aos valores e aos modelos de dança contemporânea exigidos para as difusões internacionais. E então, os artistas encontravam-se em contramão, em termos de que tipo de pensamento, que tipo de modelos se defende. E então, o que é que nós, os moçambicanos, vamos poder trazer para que nos possamos afirmar como artistas inteiros, adultos, que têm uma palavra e uma expressão diferente e que traz algo que vai fazer a mudança, mesmo até nos padrões de pensamento estético sobre a dança contemporânea. Claro. Não é? Então, há esta confrontação. Então, o que os artistas moçambicanos fazem? Eles vão buscar, não é? Em tudo aquilo que é a nossa própria cultura, fora a questão estética, e buscar mesmo na nossa cultura quais são os costumes locais e como é que estes costumes locais podem ser transformados em expressão corporal. De uma série que vai, com o construir da própria obra, vai trazer uma certa identidade. Que esta identidade tem que ver com a identidade artística própria daquele artista. Independentemente até daquela identidade artística local, mas que é uma identidade que busca o próprio artista construir. Ou seja, é de certa maneira uma dinâmica que traz o que já estava dentro das pessoas, não é? Na verdade vai buscar qualquer coisa ao interior delas. Maria Helena, o que é que falta fazer? Andou-se tanto, passaram décadas, o que é que falta fazer? Não é um desejo de realização objetivo, mas qual é o passo que falta dar? Sim. Eu penso que a questão da formação continua a ser fundamental. Felizmente ou infelizmente continua a ser fundamental. Não temos como fazer a economia da formação artística. Os artistas devem continuar a investir nisso, porque só assim eles podem impor-se como artistas globais, locais globais, porque vão poder perceber todas as nuances e toda a capacidade que eles próprios podem explorar e desenvolver e trazer para poder partilhar e intercambiar com outros artistas, tanto a nível nacional, regional e internacional. Portanto, a questão da formação continua a ser essencial. Continuar a criar e ter um olhar crítico sobre a sociedade. Isto é extremamente importante. É preciso a gente ter um olhar crítico, porque só com a crítica é que se pode distanciar-se daquilo que são os nossos problemas e olhar sob uma outra perspectiva e trazer, eventualmente, um novo pensamento, novas soluções, quiçá, não é? Mas pelo menos termos noção de que estes problemas existem e que é possível a gente tratar de uma maneira diferente e de facto, a arte coreográfica tem esta capacidade, esta virtuosidade de poder trazer à tona assim, problemas que podem ser até extremamente delicados em ser tratados e conseguir um espaço de diálogo, não é? A formação não acaba e a arte também não. Muito obrigada, Maria Helena. Obrigada por ter estado connosco. Cristina. Obrigada.